Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um excelente dia para você, uma excelente semana de trabalho para todos nós, que Deus nos abençoe e nos proteja. Esta catequese de hoje já era para ter sido feita há mais de um mês, que a capinha já estava pronta, né? De uma profecia. Essa semana eu vou mostrar aqui, a não ser que aconteça alguma coisa extra, né? Ou de repente eu tenho que mudar, a gente muda, mas eu vou falar de mais algumas coisas ditas por Nossa Senhora, que é bom a gente ir lembrando, porque elas estão em conexão com a palavra de Deus, viu? Alguém pode dizer, que besteira. Besteira não. Por que Nossa Senhora fez essa profecia, que eu acho até grave, falando do Sol e da Lua? O que é que ela disse? Escuta só. O que é que ela falou? O Sol e a Lua, olha aqui. Chegará o dia em que o Sol e a Lua não cumprirão mais seu curso como em vossos dias. Como assim? Como o Sol e a Lua não vão cumprir o curso como em nossos dias? Para isso acontecer, algo grandioso vai acontecer. Lembra daquela catequese que eu fiz falando sobre o eixo da eclíptica? Deve fazer o quê? Uns 20... Acho que não tem um mês ainda não que eu fiz essa catequese falando sobre o eixo da eclíptica. Então, é minha opinião, tá? Porque aí já não foi Nossa Senhora que explicou. Gosto de separar, porque quando Nossa Senhora diz, 100% verdade. Quando Pedro diz, pode ser só uma interpretação minha. Mas eu fico pensando, o Sol e a Lua, para não cumprir o seu curso, né? O seu percurso de sempre que a gente costuma ver, Sol nasce ali, se põe acolá, entendeu? Para ele mudar, tem que haver uma inclinação na Terra. Alguma coisa no eixo da Terra vai ter que mudar. Aí entra aquela profecia que Nossa Senhora fala sobre a inclinação no eixo da eclíptica, que vai mudar a vida na Terra. Aí você vai... Eu fiquei pensando agora, antes de entrar aqui ao vivo, eu fiquei pensando, mas Jesus falou alguma coisa no Evangelho sobre isso, me veio aqui, sabe? Aí eu queria encontrar e acabei encontrando. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu mostrar para você aqui. De vez em quando eu tenho um probleminha aqui, como acho que de ontem, né? Que foi anteontem, foi ontem, que eu comecei e o microfone estava desligado, né? É chato que você fica... O pessoal fica agoniado. É porque eu não costumo ficar olhando para os comentários, né? Mas sempre acontece alguma coisa, mas tudo se resolve, né? Mesmo depois de estar gravado lá, eu consegui fazer o corte daquela parte que não ficou... Da parte que ficou sem áudio, né? Lucas, aliás, vamos primeiro para Isaías, né? Só para mostrar a vocês a conexão que tem nessa profecia de Anguera com a palavra de Deus. Isaías 13, versículo 10. Com efeito, as estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não dará sua claridade costumeira. Aqui fala de trevas. Que eu já expliquei aqui, que há profecia em Anguera que fala sobre os 3 dias de trevas, né? Que acredito esteja relacionada à palavra de Deus, porque essa questão dos 3 dias de trevas não é uma profecia de aparição, não. É a profecia bíblica, né? Embora Nossa Senhora fez essa profecia aqui em Anguera também, ela falou isso, mas não é uma profecia originada da aparição de Anguera ou de qualquer outra aparição. Apenas, mas vários santos lá há séculos falaram sobre isso, perfeitamente, falaram mesmo. Mas eles falaram, né? Porque já tinham conhecimento da palavra de Deus e foram inspirados e Deus os confirmou, né? Mas aí, alguém pode dizer, mas aí no Velho Testamento. Então vamos lá. Se o Velho Testamento não convence, vamos para o Novo, né? Jesus, agora é Jesus que fala. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Nossa Senhora só falou aqui do sol e da lua. Na terra as nações ficarão desesperadas.
com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas, essa coisa de vulcão debaixo do mar, não sei o que a gente vê de vez em quando, isso vai ser uma coisa, uma atrás da outra, né? Uma bola de neve. Precisa se cumprir o que Jesus falou, o que Nossa Senhora falou, não só em Anguera, como em outras aparições lá do passado, né? Místicos que dizem que falaram essas coisas também. Então, quando vem de Deus, tem que acontecer. Se vem da cabeça da pessoa, não acontece nada. Pronto. Uma profecia, para se cumprir, ela tem que vir de Deus. Se não vem de Deus, ela não se cumpre. Aí Jesus vai dizer, muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupados com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. As potências do céu serão abaladas. Diz aqui o próprio Jesus em Lucas capítulo 21. Deixa eu fechar aqui para não confundir, que o que eu preciso está aqui. Há também uma profecia de Anguera interessante, quando Nossa Senhora fala de que os homens verão algo como dois, não lembro quando foi essa profecia, 2 sóis, parece. Não sei se é 2 sol. Aí aparece 2 sol. Lembra a frase da profecia? Mas tem uma profecia de Anguera que ela fala que os homens... É como se nós tivéssemos no céu 2 sol, entende? Isso parece uma profecia de 2005, mas eu não estou achando aqui, que eu precisaria lembrar a frase, mas eu não estou encontrando. Mas eu prometo que eu mostro para vocês essa semana, que eu acho ela hoje. Então, qual a importância da gente lembrar essa profecia? Primeiro, nessa mesma mensagem que é de 2005, dia 8 de março de 2005, Nossa Senhora fala do Sol e da Lua que não vão cumprir o seu curso como em vossos dias. Ela ainda diz, vossos olhos verão os sinais anunciados por meu Filho Jesus. Dobrai vossos joelhos em oração. Tem uma outra, que eu até comentei menos de um mês atrás, que ela fala que vai cair neve no sertão nordestino. Há uma outra que ela fala de que os animais ferozes, pelo que ela falou, me deu a entender de que essa mudança, né, na Terra vai mudar até a vida dos animais. É porque me deu a entender, sabe? Não estou dizendo que é isso, não. Mas há uma mensagem que ela fala sobre isso que é bem interessante. Quando ela diz que os animais ferozes, né, se tornarão dóceis. Então, acredito que essa mudança na Terra que vai haver por uma permissão de Deus, e tudo isso são sinais de Deus para que a gente possa acordar e ver o que é que está acontecendo, já que a palavra de Deus, Jesus disse isso, viu? Se os homens se calarem, as pedras falarão. Então, pedra não fala, né? Então, o que Jesus quis dizer com isso? Se quando os homens que devem levar a palavra de Deus rejeitam a palavra e não fazem o que deve fazer, então a natureza começará a dar o seu recado. É nesse sentido. Os homens se calam, as pedras falam. Ou seja, aquilo que não tem voz se manifestará por uma permissão de Deus, e aí quem for de Deus inteligente de oração vai entender que são sinais do fim dos tempos. Não é fim do mundo, não. Que as pessoas pensam muito no fim do mundo. Ontem mesmo uma pessoa mandou uma mensagem, né, perguntando sobre essa questão de... que desde o ano passado eu tenho falado isso aqui. Muitas pessoas dizem assim, as coisas vão acontecer em 2022. É verdade, Pedro Régio? Eu digo, as coisas já começaram a acontecer há muito
tempo atrás. Porque eu posso te mostrar aqui dentro das mensagens de Anguera, né? Centenas de profecias, são milhares de profecias feitas e centenas de profecias que se cumpriram. Ora esta, centenas de profecias que se cumpriram. Então, se centenas de profecias se cumpriram, então a coisa não vai acontecer em 2022. Já começou a acontecer. Eu vejo nas mensagens de Nossa Senhora de Anguera, desde quando ela apareceu em 87, as coisas começaram a acontecer. Deus mandou Nossa Senhora para nos alertar, para a gente dobrar o joelho em oração e rezar. Não fica pensando que o mundo vai se acabar em 2022, que Jesus vai voltar em 2022. Eu queria, não. Às vezes eu quero, às vezes não quero. Mas se Jesus voltasse, resolveria muitos problemas, mas deixaria muita gente também em maus lençóis. Quer dizer, muita gente não. Acho que uns 90%, né? Acredito que 90%, eu estou sendo caridoso, iria perder sua alma se Jesus voltasse hoje. Ou Pedro, você está julgando? Não, eu não sou cego. E você também que está me assistindo não é cego nem doido. É simples de entender. Por quê? Você foi à missa ontem? Foi, pois é. Aqui nós tivemos 3 celebrações da Santa Missa. As 3 a igreja estava lotada. Pois é. As 3 estavam lotadas. A última tinha mais pessoas, mais do que as 2 primeiras, das 7 da manhã, 10 da manhã, a de 5 da tarde. Teve mais porque foi a posse do padre Paulo Tasso na catedral. Então, eu estou dando exemplo da catedral, mas tem outras dezenas de paróquias aqui por perto. Aí o que é que acontece? Aí uma pessoa chega visitando e diz, meu Deus, como esse povo daqui é católico, não é? Olha como essa igreja está cheia. Não tem mais gente católica, tem uns gatos pingados. Aí na tua paróquia tem uns gatos pingados. Tem tu, eu, que também fazemos parte desses gatos pingados, que a gente vai ainda à Santa Missa. E espero que a gente não desista de Jesus. Mas será que a sua paróquia e as nossas paróquias é somente aquele povo que está lá? Apenas a igreja estava cheia. Cheia de quem? Das mesmas caras de todos os domingos. Só troca de roupa e de lugar. A maioria do povo de qualquer paróquia do mundo, não é do Brasil só não, do mundo, qualquer paróquia do mundo, dia de domingo, quando chega pessoas novas, ontem, por exemplo, tinha 4 pessoas novas, aí quem tá de força, essas 3 senhoras com uma jovem, eles vieram de São Paulo rezar conosco no sábado na cruz e estavam participando da Santa Missa junto conosco. Então, são cara nova, pessoas novas. Aí o pessoal fica assim, essas pessoas não são daqui. Porque conhece, entende? Aí na sua paróquia, quando chega uma pessoa que você não é da sua paróquia, você percebe logo, essa pessoa não é daqui. Eu conheço até pela forma de andar. Quando vê uma pessoa andando, estou lá em frente à igreja, vê uma pessoa andando, digo, essa pessoa não é daqui não. Ela não é daqui do território, não. Eu canso de fazer isso, andando pelas ruas. Quem está comigo, eu digo, esse casal não é daqui. Poxa, como é que tu sabe? Pela forma de andar. Você vai me chamar de doido, mas é verdade. Então, meus irmãos, precisamos evangelizar mais. Nosso Senhor deixou a sua palavra para que as pessoas vivam essa palavra. Se as pessoas não vivem a palavra de Deus, se as pessoas não escutam mais o que Jesus falou, então Deus vai permitir que a natureza fale para a gente. Só que a fala da natureza, eu não gosto muito, não. A fala da natureza não é boa, não. Quando a natureza dá um recado, não é coisa boa, não. Não é boa de jeito nenhum. A gente sabe que não é boa, né? Então é melhor a gente escutar a voz de Jesus, essa voz dócil, que nos chama de seus filhos, que ele quer nos salvar, e etc, etc. Essa aí é melhor. Porque quando as pedras falam, a bagaceira é grande. Então é preciso dobrar o joelho em oração. Então a natureza será diferente. A vida na Terra será diferente. Vai chegar o dia que a coisa vai ser tão grave, e aí, mas as profecias de Anguera, elas assustam. Não assusta quem não conhece a Bíblia. Para quem conhece a palavra de Deus, não assusta ninguém. Eu acabei de ler para você, Lucas, onde o próprio Jesus disse que muitas pessoas irão morrer apavorados, né?
Pessoas irão ficar em desespero por causa desses sinais que acontecerão. As forças da natureza, Sol, Lua, Estrela, darão sinais. Estão dando, né? Eu não estou falando aqui desses sinais de picareta que aparecem na internet, não, né? Eu já, inclusive, tem até um vídeo que eu mesmo fiz, tá? Mas eu fiz só para eu fiz no local da aparição um vídeo. Sol girando em Anguera é o título do vídeo. Então eu vou colar esse vídeo para você. Eu fiz com o meu celular, tá? Eu fiz com o meu celular. Como eu sou honesto, não gosto de conversa fiada, de enganação com ninguém, eu expliquei o que é que aconteceu. Eu vou colar aqui. Se você não assistiu, vale a pena você assistir. Esse vídeo que eu colei aí. Parece um fenômeno do Sol, o Sol balançando. Mas não é nada. Agora, se você está olhando aqui, não é olhando pela tela do celular, porque o que eu colei agora foi feito com esse celular aqui. Eu coloquei o celular em frente ao Sol filmando, e os raios do Sol batendo na lente do celular cria um fenômeno que muita gente, em local até de supostas aparições, né, se aproveitam para enganar as pessoas. Pessoas vieram aqui em Anguera e não foi com maldade também, não vou dizer que aqui em Anguera a pessoa que me mostrou tinha feito com maldade. É porque eu não entendi. Aí eu expliquei, não, isso não é nada. Porque quando a senhora filmou o Sol, a senhora estava vendo o Sol normal. Mas quando a senhora botou a tela, o celular com a câmera ligada, então a senhora começou a ver o Sol balançando, girando de um lado para outro, que é o que aconteceu, né? Aqui eu fiz o vídeo, mas eu fiz o vídeo para mostrar que muita gente é desonesta. Eu vi um vídeo uma vez, não sei de onde foi, onde tinha não sei se era um padre ou um leigo falando, devia ter umas 60 pessoas sentadas, e uma pessoa, assim, de perfil, filmando o Sol. E o Sol fazia isso, isso, isso. Aí o cara botou um título lá que chamou a atenção, que um fenômeno... Como é que tu tá? Como é que tu tá num lugar, tem 70 pessoas ouvindo uma palestra, o Sol começa a balançar no céu, tu tá vendo, e tu não diz nada. Ou seja, só tu que estava filmando viu na tua tela, porque quando tu olhava, tu não via nada. Então isso é coisa de gente desonesta. Então os sinais que Deus dá são claros, não é sinal de tela de celular. Qualquer um de vocês, somos agora quase 2.000 pessoas aqui me assistindo nas 3 plataformas, pegue o seu celular hoje aí, se o sol estiver quente, tá de tardezinha, né? Não no pôr do sol, mas umas 4 horas da tarde, liga a câmera do teu celular e põe na frente do sol para tu ver o que é que acontece. Aí tu vai ver no celular, pela tela, coisa que ao olho nu tu não vai ver. Entende? Só que aí uma pessoa desonesta, ela grava um vídeo desse e põe nas redes sociais como um sinal de Deus. E não é. Entende? Aí tem gente que fica bravo comigo, sabe? Eu olhei por acaso aqui, Rosa dos Ventos. Pedro, essa profecia é para 3 dias... Cadê Rosa? Para os dias ou para... Não entendi bem a pergunta, mas talvez é para os dias ou para sempre nos fins... Talvez ela esteja perguntando. Essa profecia é para os nossos tempos? A gente não sabe. Mas eu, hoje, né? Quando falo hoje nesse tempo, às vezes eu chego a comentar. Eu nasci, né, ali a menos de 100 metros da cruz onde Nossa Senhora aparece. Hoje eu vejo uma diferença grande, mas grande, gigantesca, no sol. Eu vejo. Quando eu tinha até meus 15 anos, a gente que nasceu na roça, a gente sabe, o sol nasce sempre ali e se põe sempre naquele canto.
nunca mudava. Mas agora não é mais no mesmo lugar, não. Eu vejo, às vezes, dia de sábado, eu comento, né, com... Pedro, mas às vezes é por causa das mudanças que há, né, tem uma explicação. Eu sei que tem uma explicação. Eu sei que tem essa explicação. Porém, mesmo assim, eu sinto uma coisa diferente. Pode ser bobagem minha? Pode ser. Mas que eu sinto, sinto. Então, como Deus quer salvar o maior número de pessoas possível, então, Rosa, acredito que essas coisas não sejam para o fim. Porque Jesus, quando voltar, não precisa dar sinal nenhum. Todos esses sinais, todas as profecias têm que se cumprir antes da volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, não precisa cumprir profecia de quê? Não precisa cumprir profecia nenhuma. Então, todas as verdadeiras profecias, elas vão se cumprir antes da volta de Jesus. Agora, quando Jesus voltar, a gente não sabe. Ô Pedro, mas Jesus pode mudar. Não. Vou te dar um exemplo, tá? Porque o pessoal diz que eu sou radical. Se Nossa Senhora fez em Anguera milhares de profecias, centenas se cumpriram, e tem ainda outras centenas para se cumprir. Já pensou se Jesus volta hoje? Mas como é que ficaria isso aí agora? Então eu não vou acreditar que foi Nossa Senhora. Peraí, então não foi Nossa Senhora que estava falando? Que Nossa Senhora não pode mentir? Apesar disso que eu sou doido quando eu falo isso. Não, eu sou sincero. Jesus sabe da minha sinceridade. Como ele vai mandar a mãe dele falar de algo que não vai acontecer? Isso não existe. Se isso fosse um fato real, então não seria a mãe de Deus falando. Poderia ser qualquer coisa, menos Nossa Senhora. Jesus não colocaria eu que sou pecador e você, nós que somos pecadores, em situação difícil. Imagina a mãe dele, a cooperadora com a salvação da humanidade. Ela e Jesus. Jesus morreu na cruz para salvar e ela deu o Salvador para nós. Com seu sim, Maria nos dá o Salvador. Então, esses fenômenos, estes sinais, e aqui são muitas profecias que falam sobre isso, né? E essa semana eu vou mostrar várias. Eu vou mostrar um bocado de coisa aqui. Só que aconteceram algumas coisas por aqui, e aí eu, na verdade, não sabia nem que eu iria fazer essa catequese. Mas acabei falando, sabe, eu vou fazer, ela já está pronta, eu vou fazer. Só fiz pegar aqui a mensagem, mas, né, no fundo, eu iria propor uma outra coisa. Então, aí Nossa Senhora diz assim, a mensagem é grande, é de 2007 essa. Eu quero só esse pontinho aqui. Quando tudo parecer perdido, o Senhor manifestará sua misericórdia em favor dos homens. Quando ela fala dos homens, ela não está falando de malandro, não. Ela está falando dos homens que são fiéis. Entenda isso, né? A vida na terra será diferente. Os anjos do Senhor estarão no meio de vós para orientá-vos. Eita, Pedro, a gente vai ver os anjos, é? Acho que não. Como a Nossa Senhora está dizendo que os anjos vão estar no meio de nós para orientar? Foi. O anjo, Rafael também, foi com Tobias, o filho de Tobídio, do velho Tobídio. Entende? O anjo viajou com ele, mas ele não sabia que era anjo. Estou dando só esse exemplo para a gente não achar que vai ver anjo batendo asa por aí. Entendeu? Vamos devagar. Os anjos, eles podem se apresentar de forma diferente. Deus pode enviar. Imagine você estar num... Uma vez uma pessoa me contou uma história, não vou aqui dizer o nome dessa pessoa. Estava eu, essa pessoa, que é uma autoridade, um bispo, padre, um juiz, no restaurante, lá no interior de São Paulo. E a pessoa disse, eu vi Jesus, você acredita? A minha resposta de cara foi, bom, o senhor não é mais menino, é uma pessoa já de meia idade para frente, né? Não é possível que o senhor iria mentir usando o nome de Deus. Ele disse, eu vi Jesus. Eu dei carona para ele entrou no meu carro. Inicialmente parece uma conversa de doido, né? Mas depois ele me mostrou
um lugar que ele fez, e ele disse, na frente do bispo, do juiz, do padre e quem estava lá no restaurante, que foi Jesus que mandou ele fazer. Bom, qual a minha conclusão? Ou o sujeito é doido varrido, e por ter dinheiro para rasgar nota de 100 e quis fazer, ou ele realmente escutou, interpretou, sei lá. Ô Pedro, mas a pessoa dizer que deu carona para Jesus no carro, ele disse que estava perdido num lugar, não sabia por onde sair, e um homem apareceu, orientou ele, entrou no carro, parou, mandou ele parar e disse, siga por aqui. Aí ele tema porque tema que foi Jesus. Entende? Não é que ele viu a aparência, como a gente vê nas fotos, entende? Mas achei interessante a história, porque essa pessoa construiu um lugar extraordinário. Ele disse, eu fiz porque Jesus me inspirou. Mas não é coisa de gastar R$1 milhão, 2 milhões, não. Bota o bicho para frente. Então, uma pessoa que diz assim, eu escutei, eu tive inspiração de Deus para fazer isso, e gastar tantos milhões, a não ser que o cara seja doido. Entende? Até hoje, isso já tem mais de 15 anos, é aqui no Brasil, não vou aqui citar, né? Não sei em que pé anda essa história, mas eu achei uma coisa interessante, né? Então, Deus, ele pode permitir, como permitiu, é bíblico, né? Eu já falei sobre, tem uma catequese aqui que eu falo sobre o anjo Rafael, Tobias, né? Que viaja com Tobias. Tobias assa peixe, ele come. Aí lá adiante, quando ele vai se revelar, ele diz, mas eu vi você comendo. Ele diz, você me viu comendo, mas eu não comi. Aí foi quando eu expliquei aquela confusão de aparição e visão. Que tem gente tampada na ignorância, que a gente explica, tem gente que não se convence. Uma coisa é uma aparição, outra coisa é visão. Né? Então, naquele momento, o jovem Tobias teve uma visão. Ele estava com o anjo, ele não via asa, não via nada. Era uma pessoa, um jovem como ele, mas era o anjo Rafael. Que ele viu o anjo comendo, pegava o peixe, comendo. Aí o anjo vai dizer para ele, eu não comi. Naquele momento você teve uma visão. Lembra que eu expliquei aqui que em toda verdadeira aparição de Nossa Senhora, toda, sem exceção, se for verdadeira, a pessoa ou as pessoas que vê, ela tem aparição, Nossa Senhora está ali, a não ser que seja uma visão. Aí existe aparição e visão. A pessoa pode ter uma visão. Então, eu vou dar o exemplo de Anguera. Nossa Senhora apareceu sábado. Então, eu olho para o rosto de Nossa Senhora, está lá, uma pessoa, pisca os olhos, né? Ela está ali do meu jeito que subiu o céu. Ela não morreu, o corpo dela não foi deteriorado, foi levado em corpo e alma. Então ela vem, ela mesma disse na mensagem, está entre a mensagem 30 e 36. Quem tem o primeiro volume pode ler, acho que é por aí. Mas quando eu olho para a mão de Nossa Senhora, na aparição, quando eu olho para a mão, eu vejo um texto. Aí agora é uma visão. Pedro, como assim? É porque aquele texto não existe no céu. Não existe texto no céu. Entende? Então, quando Nossa Senhora vem do céu, Deus permite que a pessoa que a contempla veja em sua mão um texto. Mas aquele texto não está no céu. Ou seja, Nossa Senhora, toda terça, todo sábado, que são os dias fixos das aparições de Anguera, quando tu acha que lá no céu ela vai dizer, Rafael, Miguel, Gabriel, pega meu texto que tu indo para Anguera. Não, Nossa Senhora não precisa de texto. Lá no céu não se reza texto. Mas Deus permite que a pessoa que foi escolhida para ver, embora nenhum mereça, mas foi escolhido, paciência. Veja o texto, que é um objeto de devoção à Nossa Senhora, é um incentivo à oração. Mas lá no céu, não tem texto. Lá no céu, não tem hóstia consagrada. De vez em quando aparece alguém aqui agora e diz, Pedro, Nossa Senhora já lhe deu Eucaristia? Tá ficando doida? Que Eucaristia? Eucaristia a gente comunga na igreja. Ah, porque o vidente, picareta. Ah, Pedro, peraí, mas... E Fátima? E não sei aonde? Bom, se algum vidente afirmar que recebeu, eu já expliquei aqui que em Fátima houve uma aparição e uma visão. Nossa Senhora disse para as crianças, olha para ali. Eles olharam e viram o inferno. O inferno é ali? Não. Foi uma visão. É porque as coisas místicas,
Porque Nossa Senhora já me explicou um bocado de coisa, mas, pô, para entender, quer dizer, eu também não posso falar nada não, porque eu também poderia até não entender, né? Mas eu ajudo para ver se as pessoas entendem. Uma coisa é aparição, outra coisa é visão. Você está aqui rezando diante do Santíssimo, de repente você vê uma cena, como numa tela de cinema, com os olhos fechados. Aquilo é uma visão que Deus está lhe permitindo. Talvez a pessoa não saiba nem interpretar. Tá? Bom, mas um dia eu falo uma catequese para a gente falar sobre isso, que o assunto hoje aqui não é esse não, sabe? Eu vim aqui só para dizer que existe uma profecia anguera que fala que o Sol e a Lua mudarão seu curso natural. Não irão percorrer alguma coisa, vai acontecer. Aí eu pego que as profecias de Anguera, tem um amigo em Salvador, Theo. Theo, um abraço, irmão. Saudade de tu. Theo é um cabra inteligente. E Theo um dia me disse, rapaz, a profecia de Anguera é como se fosse um quebra-cabeça para você ser montado. Quando Nossa Senhora fala, por exemplo, que o eixo da eclíptica, haverá uma inclinação no eixo da eclíptica, o eixo que segura a Terra, né? O eixo, se vai haver uma inclinação, aí lá adiante, passa tempo, ela vai dizer assim, o Sol e a Lua não cumprirão seu curso como em vossos dias. Mas como? Para isso acontecer, tem que haver uma inclinação. Se há uma inclinação, então esse curso vai ser mudado. Entendeu a conexão de uma mensagem com outra? Então você pode pesquisar aí, se você quiser, eclíptica. Pesquise no site apenas, gente, a palavra eclíptica. Pronto. Aí você vai nessa mensagem de hoje, que eu estou mostrando aqui, que é a mensagem 2492. Eu também posso colar. Eu vou, de novo aqui, a coisa do sinal do sol, que não foi sinal do sol, né? Eu fiz apenas para mostrar que tem pessoas que se aproveitam, e aí não é coisa de Deus. A mensagem... Aqui já é outra? Aqui já é outra, peraí. É outra. Outra aqui que fala, a humanidade vive uma grande crise de fé. A criatura é mais valorizada que o Criador e chegou a hora de dizer basta. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Ela repetiu as palavras do filho dela. A natureza será transformada e os homens se confundirão. Aí agora aí ela fala sobre outras coisas. Ela começa a falar sobre a China, aí já é outra profecia. Aí eu paro por aqui. Mas eu posso colar para você ler se quiser também. Deixa eu voltar para aquela dos anjos, que eu estava falando e não concluí. Nessa aqui do sol, da lua e das estrelas, ela fala que o dragão irá ao encontro da águia e lançará fogo sobre os seus filhos. Aí você procura ver. O dragão é símbolo de que país? E a águia é símbolo de que país? Eu expliquei aqui, tem 15 dias. Aí você vai entender que país é que vai atacar o outro, né? É uma mensagem que Nossa Senhora diz, sobre a aparência de frágeis promessas de entendimento, prepare-se os meios mais sofisticados de morte. Cadê os anjos? Os anjos de Deus que virão aqui. Os anjos do Senhor estarão no meio de vós, para orientar-vos. Do céu virá a grande oportunidade do homem se reconciliar com Deus. O que está invisível aos olhos dos homens estará visível. Tem uma outra profecia que Nossa Senhora fala que o jardim invisível estará visível. Que jardim é esse? Eu não tenho dúvida de que é o jardim do Éden, onde viveram Adão e Eva. Será que ele está aqui na Terra? Claro. Nosso Senhor trancou o portão, tem um anjo lá com a espada fumegante. Nosso Senhor não destruiu o jardim do Éden, não. Quem te falou que destruiu? Ele está perfeito e intacto, aqui na Terra. Aí eu pego os quebra-cabeça, né, da mensagem de Anguera. Aí Nossa Senhora diz que na grande tribulação, o sofrimento será tão grande, mas que Deus irá enviar anjos para socorrer os homens e mulheres justos, que os anjos irão conduzir as pessoas a um lugar seguro. Aí eu fiquei pensando. Agora eu pensamento de Pedro, tá? Se o jardim do Éden está aqui na Terra, e Nossa Senhora fala de que... Você pode até achar que eu sou doido dizer isso. Não tem problema, não. Mas eu acredito
embora eu não creio que eu e você estejamos aqui quando isso acontecer. Não creio, não. Acho que a gente já se foi há muito tempo. É porque as pessoas acham que as coisas vão acontecer. Não, Pedro, mas a volta de Jesus está iminente. Quem te falou? Quem fala de volta de Jesus para 2022, 2023, 2022, 2030, 2050 é comediante. Gosta de contar piada, né? E enganar as pessoas. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Eu só acredito que uma pessoa saiba. Eu acredito piamente. Nunca me disse, mas eu acredito. Nossa Senhora sabe. Mas Jesus disse que ninguém sabe. Quando ele fala ninguém, ele está falando de ninguém pecador, eu e tu. Entende? A mãe dele, ele nunca escondeu nada para a mãe dele. A mãe dele sabia tudo o que iria acontecer com ele, porque ele contou. Tanto é que quando ele ressuscitou, foi a primeira que viu. Ah, não, mas que foi Madalena, a segunda. Madalena foi lá, nas agonias, que a Madalena era bicha agoniada, virada na zebra. A agoniada estava lá, Nossa Senhora me contou tudo. Na casa de José de Arimateia. Não era a casa da residência dele, né? A casa onde tinha sua esposa e seus filhos, não. Uma casa, como é que chama? Eu vou falar na linguagem de hoje, para você entender. José tinha ali na região, perto, uma casa. Eita, pessoal que faz férias. Casa de veraneio. Mas não é esse nome que dá lá, que dava, não. Mas eu estou falando para você entender do que se trata. José de Arimateia tinha lá uma espécie de casa de veraneio. Eu que estou dando esse nome, tá? Não foi Nossa Senhora que me deu esse nome, não. É só você entender. Que não era a casa dele onde ele morava, mas uma casa. José era um homem rico, um homem de posses. Ele fazia parte do grupo dos inimigos de Jesus. Escutou Jesus, ele, Nicodemos, era lá do outro grupo. Quando escutou Jesus, os caras se tocaram, se converteu e aceitou Jesus e foi fazer o que Jesus quis. Então, quando Nosso Senhor morreu na cruz, depois de toda aquela bagaceira de terremoto, casa desabou, etc., José se aproxima, chama Nossa Senhora e oferece, e Nossa Senhora aceita, vai com as mulheres, alguns poucos que estavam ali, outros discípulos tinham cascado fora, né? Aí foram chegando aos poucos, né? Na madrugada da sexta para o sábado, outros chegaram já, e alguns chegaram até quando Jesus já tinha ressuscitado. Não, perdão, na noite da ressurreição, né? Que foi um domingo, do sábado para domingo. Então, Jesus contou tudo para a mãe dele. Tudinho. Quando Nossa Senhora fugiu para o Egito, meu filho, Nossa Senhora já sabia de tudo. E é, Pedro, sim. Quando ela foi para o Egito, que viveu lá no Egito, ela já sabia de tudo. Mas quem contou para ela? Deus. Mostrou para ela no dia da anunciação o que iria acontecer com ela, com Jesus, tudo. Mas tem uma história aí que ninguém sabe. É sobre São José. Às vezes eu fico lendo, o pessoal fala, Pedro, você já viu isso aqui? Aí eu olho, eu já vi falar. De vixe Maria, o negócio aqui vai pegar fogo. É por isso que eu não abri a boca para falar ainda, sabe? Aqui. Porque vai contradizer a um bocado de coisa que eu já vi pessoas comentar que leram. Uma das contradições, eu estou falando sobre São José, que eu não comentei, mas o que eu vou comentar aqui agora, esse eu posso, por enquanto. Até eu acreditei que São José era um ancião, um idoso. Quando ficou noivo de Maria, era idoso. Nossa Senhora disse para mim que não. Era jovem. Potência, macho. São José era jovem, não era velho. Queria saber quem foi o estrupício que pintou São José de velho e Nossa Senhora novinha. Né? Mas a verdade é essa, que São José não era idoso. Mas a história de São José é belíssima. Agora é melhor que eu espere Nossa Senhora abrir e contar, para eu escrever, para tu ler, que quando vier para cima de mim, não tenho nada a ver. Foi ela que disse e ela não mente. Aí eu sei que vai ser uma coisa extraordinária. Bom, já perceberam que eu falo que sou um condenado, né? Mas a gente encerra por aqui. Eu quero só que você reze. Nós vamos rezar pedindo a Deus misericórdia, viu? Porque quando a própria igreja de Jesus começa a debandar, aí a coisa fica feia.
Satanás tem um plano, que é destruir a Igreja Católica. Satanás não está preocupado em destruir seita nenhuma. Quem achar que o diabo está preocupado aí com parentes, amigos da gente que abandonou a Igreja Católica, que fundou mesmo a igreja, está enganado. Satanás só quer destruir aquilo que é de Deus. O que é dele, ele não está preocupado. Satanás passa numa avenida, está cheio de seita. Ele, deixa lá, já botou lá alguém para secretariar. Ele quer destruir a igreja que está ali mais adiante, que é de Cristo. Entende? Então você vê muito teatro nas seitas, muita palhaçada. Eu, um dia desse, estava assistindo uma entrevista com Satanás. Como assim, Pedro Reis? Um picareta de um pastor com o microfone na igreja, entrevistando o cão, manifestado na pessoa. Eu olhei assim e disse, rapaz, se fosse mesmo Satanás, tu não estava de pé. O povo brinca, sabe? Paga os malandros para fingir que está com cão no couro. É incrível. Aconteceu em Maceió. Né? O vendedor de doce. Nas escolas não tem aquelas barraquinhas que vendem doce? Aí a senhora chegava lá, o pipoqueiro, vendia pipoca e doce. Aí disse, olha, moço, essa é minha neta, ela estuda aqui. Então, todo dia ela vai vir querer uma pipoquinha aqui, só pode dar na hora do intervalo. Aí na sexta-feira eu lhe pago. Tá bom, pronto. Fez a freguesia, né? Passou um tempo, aquela senhora, ela vira protestante. Não aceita lá. E um dia ela está na igreja e o pseudo-pastor começou a anunciar um milagre que iria acontecer naquele domingo à tarde lá naquela igreja. Por hora parou um carro, desce um homem na cadeira de roda, aleijado. E o pastor anunciou, este vai andar e vai ser curado. E todo mundo aplaudindo. Quando o cara foi chegando perto, aquela senhora disse, mas esse é o rapaz que vende pipoca na frente da escola para minha neta. Ele não é aleijado? Conclusão, confusão do cão. Essa velha tomou-lhe pancada lá dos obreiros. Eu nunca esqueço dessa história. Aconteceu lá em Maceió. Me contaram esse bambam todinho lá, menino. Porque na hora que o caba começou a se levantar e a pular lá na frente, ela levantou e gritou, é mentira. Eu conheço ele não é aleijado. Aí o caba disse, esta mulher está manifestada com capeta. Aí foram lá tirar o cão da mulher e a pancadaria foi grande. Então, para você ver o que é que o Satanás faz, entende? Quer dizer, é provável que ela não tenha tido mais coragem de ficar naquela seita, né? É muito grave, irmãos, muito grave. Conheci também, aí agora já caso de Peregrina de Anguera, que eu estive na casa dela, também em Maceió, que não ia mais à missa. Porque leu um livro, parecendo uma Bíblia, de um caso do sul do Brasil, de uma aparição, não sei como foi, e que dizia que não era para ir para a missa, que não tinha mais validade, que Jesus não descia lá na hóstia. Eu disse, minha senhora, isso é coisa do demônio. O demônio está enganando. Entende? É a mesma coisa, muita gente diz assim, que muita gente discorda do Papa Francisco. Eu também discordo de muitíssimas coisas que ele faz e diz. Isso aqui eu digo ao vivo, quem quiser gostar de mim que goste. Eu sou católico. Ah, você é melhor do que o Papa? Bem, se brincar em algumas coisas eu sou, porque eu defendo a verdade. Eu já vi coisa que ele disse que não é verdade. Aí você pode estoporar comigo, a igreja pode vir para cima de mim, minha diocese, pode vir quem quiser. Não tiro um ar do que eu digo aqui ao vivo. Às vezes eu repito isso para mostrar, eu não sou covarde. Eu discordo. E provo dentro da doutrina católica, no catecismo, no documento da igreja, que tem posição dele que é errada. Gosta de mim quem gostar. Se desinscreva quem quiser do meu canal. Mas eu tenho que falar a verdade. Só que aí tem outra parte. Apesar de discordar, porque tem muita gente que diz assim, eu não vou à missa em que se celebra em comunhão com o Papa. Mas eu vou todo domingo, às vezes até meio de semana. O que tem a ver Papa com hóstia consagrada? Deixa de ser jumento, estrupício. Eu falo assim para eles, quando vem falar comigo, deixa de ser burro, rapaz. Que a presença de Jesus na Eucaristia independe de Papa. Papa pode ser o mais santo ou o mais herege, o diabo que tiver.
Quando um padre validamente ordenado desceu a mão aqui, Jesus põe a dele por cima. A consagração existe. Não é que o padre tenha poder de trazer Jesus do céu para a terra, não, viu? Esqueça isso. O padre não tem poder nenhum. Ele é apenas o canal. Recebeu o sacramento da ordem, quando ele consagra, Nosso Senhor bota a mãozinha dele por cima, porque a mão do padre não tem essa capacidade, né? Nosso Senhor bota aqui a mãozinha e ele se faz presente na Eucaristia. Pronto. Independe de papá. A presença de Jesus na Eucaristia independe de papá, de bispo, de quem quer que seja. A dizer que se o padre celebrar a missa e esquecer de citar o nome do bispo do papa, então Jesus não está na hóstia, mas que ignorância do cão. Quando João Paulo II morreu, quer dizer, vamos falar assim, né? Quando João Paulo II morreu, até a eleição de Bento, 19 de abril de 2005, a sede não ficou sem papa? Então todas as missas então, que celebrou no mundo não citava nome de papa. E aí, não tinha validade? Povo ignorante. Me perdoa dizer isso aqui. Então o papa pode fazer o estrupício que ele quiser fazer. Meu compromisso é com Jesus, não é com o papa, nem com o bispo, nem com o padre. Agora, eu vou seguir a igreja. Se ensinar errado, vai tu só. Se ensinar certo, nós está colado. Quem quer ir para o inferno, que vá. Rezemos pedindo a Deus que controle essa natureza, porque quando Deus fala, é na docilidade. Quando a natureza fala, a sapecada dói. E a gente vê que as pedras, quando falam, a natureza, as pedras, não pode falar como eu estou falando, mas há a manifestação da natureza. Deus perdoa, eu perdoo, mas a natureza não perdoa ninguém. Se mexer com a natureza, o troco vem, e tem vindo pesado. Deus tem misericórdia de todos nós. Rezemos por essa tragédia lá de Petrópolis. Que tragédia, né? Que tragédia. As pessoas perguntam, Pedro, tem alguma profecia de Anguera relacionada a isso? Várias. Eu vou tentar mostrar alguma coisa. Que as pessoas querem, às vezes procuram pelo nome. E o acontecimento pode não ter sido profetizado com o nome. Entende? São várias centenas de profecias de Nossa Senhora que se cumpriram. Algumas até com nome que nem existe mais hoje. Né? Eu já até expliquei com o caso de Mianmar. Uma coisa dessa, uma profecia de Nossa Senhora. Mas essa semana, quase que inteira, eu vou aqui falar sobre algumas coisas que vocês precisam saber de novo, né? Deus abençoe o seu dia, Nossa Senhora nos proteja. Repito, ela promete que os anjos de Deus virão à terra para orientar e socorrer os fiéis devotos dela. Repito, não significa que eu e você vamos ver o anjo com asa batendo, né? Não. Não creio que anjo virá batendo asas, soltando pena, né? Por aí afora, soltando pena por aí. Não, anjo não vai bater asa. A gente pode ser orientado pelo anjo e a gente não vê o anjo, como a gente imagina, né? Quando se fala de anjo, fala de um ser de luz, de asa, mas ele pode se manifestar como se manifestou para Tobias. Leia lá o livro de Tobias. Leia, por favor. Você vai ver essa história que estou falando. Um anjo veio do céu, amando de Deus, viajar com o rapaz. Viajou, foi, voltou, comeu, bebeu. E no final o anjo se apresentou e disse, eu sou o anjo Rafael. Mas eu vi você comendo. Você teve uma visão. Você me viu, mas eu não estava comendo. Visão. Aparição é uma coisa, visão é outra. Né? Então, há momentos, o anjo apareceu, foi uma aparição do anjo Rafael para Tobias. Tobias cumprimentou, pegou na mão, pegou na mão. O anjo se materializou quando ele pegou na mão. Tudo é poder de Deus. Deus faz essas coisas. O que Deus não faz é permitir isso para que isso traga alguma contradição. Ou seja, Nossa Senhora pode aparecer para quem ela quiser, aonde ela quiser. Agora, se a mensagem traz alguma contradição com a doutrina católica, com o evangelho, aqui em Anguera, por exemplo, Nossa Senhora diz, ela só defende a Igreja Católica. Ela diz que as demais não são de Deus, mas que os que não são católicos são filhos dela, que ela sofre por eles
e pede a Deus por eles. Mas a única igreja do meu filho Jesus é a igreja católica, ela diz. Isso é bom para Pedro Regis no tempo de hoje, menino? Não é não. Pedro, você acha que a igreja, o Vaticano vai um dia aprovar a aparição de Anguera? Impossível. 21 de fevereiro de 2022. Impossível. Por que impossível? Hoje, a não ser quando lá adiante tem alguma mudança, né? Porque de agora em diante, quando o Papa atual sair, vem outro, da mesma linha, ele já fez os cardeais, a maioria dele, todos da mesma linha dele, sem nenhuma diferença. Você acha que a gente vai ter algum Papa lá adiante? A não ser que a igreja rache, aí tudo bem. Aí nós vamos ter um diferente. Mas enquanto, não tem nenhum fio. É progressista mesmo. Entende? É como um prefeito da tua cidade. Ele precisa de apoio dos vereadores, não é? São quantos vereadores? São 22? Ele tem 18, ele não tem maioria? Não, se ele tem maioria, ele vai deitar e rolar. Na igreja não tem diferença. Se tem a maioria de cardeais que podem ser candidatos a papas, feito por um papa da mesma linha dele, então vai ter que sair um futuro papa da mesma linha daquele que está. Compreende? O exemplo que eu estou te dando? Então, os cardeais que foram feitos cardeais nesse período aí de Dom Bergoglio, é da mesma linha dele, sem diferença nenhuma. Pensam do mesmo jeito, agem do mesmo jeito. Não pensa que eu estou falando mal da Igreja Católica, não, que quem assiste esse canal aqui sabe que eu defendo. Eu só não defendo o que tiver errado. O que tiver certo, a gente vai defendendo. Porque é de Jesus, a igreja. Então a gente tem que ver onde está o dedo de Deus e onde está o dedo do diabo. Bom, o dedo do diabo está aparecendo mais do que o de Jesus. Deus me livre. Vamos rezar pela igreja. Ela é de Cristo e nós vamos vencer porque Jesus está com o povo dele. Quem não estiver com Jesus vai perecer e vai perder sua alma. Que Deus nos salve e nos tire da cegueira espiritual. Repito, os sinais de Deus estão sendo dados no mundo inteiro, cumprindo a profecia bíblica que Jesus fala em Lucas, né? Como eu te falei aqui no início, Isaías, tudo que está na Sagrada Escritura vai se cumprir. Mas temos ainda profecias graves para se cumprir. Um padre, um dia falando comigo, vocês conhecem esse padre? Vou até mandar uma mensagem para ele hoje e dizer assim, padre, quando eu pensar no senhor, posso citar seu nome? Eu gosto de repente a gente pode citar e prejudicar o padre, né? Mas hoje eu vou pedir permissão para ele, que eu tenho um zap dele aqui. Mas vocês conhecem, ele está aqui sempre nas redes sociais, né? É um padre bom, um cara novo, bacana. E ele disse, Pedro, mas você acha que tem mais alguma coisa para acontecer? Tem. O golpe fatal virá contra a Eucaristia. Né? Escuta o que eu estou te dizendo. Nossa Senhora não mente. Coisas graves, eu tenho falado aqui no canal, mas, para mim, a coisa mais terrível vai ser quando os inimigos de Deus que estão dentro da igreja agirem contra a Eucaristia. Mas é uma coisa bem sutil. Na verdade, eles já começaram, uma sutileza. Mas os bichos ousados, eles vão acrescentando e vai subindo até mostrar para vocês, acordem, né? Não tem nada disso não aí. É porque o que eles querem dizer mesmo é que, não, que conversa é essa? Você vai dizer que Jesus está de corpo, sangue, alma, divindade e Eucaristia? Que palhaçada é essa? É isso que eles querem dizer. Porque já tem ousado aí dizendo, não, é simbólica. Entende? Simbólica. Ontem uma senhora me ligou, aliás, não me ligou, mandou uma mensagem. Ela deve estar me assistindo, tá? Mas se a senhora estiver assistindo, não bote o nome da sua paróquia nem de sua cidade, não, que eu não quero fazer confusão. Mas essa senhora disse que foi com o esposo dela na Santa Missa e que teve um batizado. E que lá tinha 2 rapazes sendo padrinho.
Acho estranho, né? Porque o certo é um padrinho e uma madrinha. Agora, 2 padrinhos, aí, será que eles são coisa e tal e coisa? E o padre, ele investiga esse negócio. É bom investigar. Que eu saiba, a igreja permite, né, que um casal seja padrinho e madrinha de batismo. Agora, 2 homens, é um negócio meio estranho. Mas eu, como diz a história, não quero julgar. Mas que é estranho é. Aí digo, a senhora procure saber direitinho essa história aí para ver o que é que de fato aconteceu, né? O que é que de fato aconteceu. Porque não sei se alguém estava lá representando alguém, etc. Então a gente não quer, né, dizer algo a mais, porque é preciso aprofundar. Ô Pedro, mas assim um casal de homossexual não pode ser padrinho? Pode não. Pode não. Dentro da doutrina católica não pode. Agora, dentro da banda podre do catolicismo, pode. Mas dentro da doutrina verdadeira de Jesus, não pode não. Agora, os malandros, os marreteiros, para eles pode tudo, né? 2 mulheres que vivem juntas, igual, né? E tal. 2 homens que vivem juntos e tal. Pode não. Não pode ser padrinho de casamento, nem de bater, nem nada. Se vive em pecado mortal publicamente, não pode. Não pode representar. Não pode ser padrinho. Isso é grave. Só que esses alertas que a igreja sempre fez no passado, hoje não se vê mais. Rezemos, Deus tenha misericórdia. Perdão aí, viu, irmãos, por ter tomado muito tempo. Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Excelente dia para você, bom trabalho, Deus abençoe. Vamos à luta. A gente se vê às 3 horas da tarde com a graça de Deus. Paz e bem.